em conhecimentos irrefutáveis, etc. São tantos os casos positivos do protetor através da mediunidade do médium, que logo se forma em torno dele uma corrente de admiração, e de fanatismo também. A maioria dos elementos que o cercam, diante das coisas que veem, são levados a agradar, a bajular, e com essas coisas, inconscientemente, vão lhe incentivando a vaidade latente. Isso de forma contínua. A maioria desses médiums não estuda, porque também não receberam ou não se interessam por uma preparação mediúnica adequada. O protetor faz o que pode e deve, respeitando o livre-arbítrio, isso é, ensina, doutrina, alerta pelos canais mediúnicos, na manifestação, nas intuições, nos avisos, etc. Mas acontece sempre que o médium, devido a fortes predisposições à vaidade, começa por não dar muita atenção aos conselhos, às advertências que o seu protetor vem fazendo. Chega a ponto de se julgar o tal, quase um pequeno Deus. Ele pensa que a força é dele. Que o protetor é dele, é propriedade sua. O médium vai crescendo em gestos, em palavras, pois que todos se acostumam a catá-lo em respeitoso silêncio, quando não, pelo medo ou por interesse próprio. Vai crescendo a sua vaidade e logo começa a fazer exibições mediúnicas. Ele começa a praticar uma coisa que será fatalmente a sua cova. Passa a trabalhar sem estar corretamente mediunizado, ou seja, pede apenas a irradiação do guia de sua preferência sobre ele. A sua entidade protetora pode usar certos meios para manifestar o seu desagrado, mas respeita também o seu livre-arbítrio, é claro. Pois até as hierarquias superiores respeitam esta faculdade. Então, começam os desatinos, as bobagens e as confusões e a respectiva falta de penetração nos casos e coisas. Começa a criar casos, a ter preferências e outras coisas mais. Não obstante as reiteradas advertências do protetor, ele continua. Eis que surgem os transtornos. Os seus canais mediúnicos, dada a faixa mental que ele criou com os efeitos de sua excessiva vaidade, abre portas aos quiumbas, que entram na dita faixa. Daí tem início uma série de absurdos, de envolvimento negativos, etc. O ambiente do terreiro sai da tônica de outrora. Tudo se altera. Nessa altura o médium percebe apavorado que o seu protetor, mesmo aquilo que era bom, foi embora. Deixou de sentir a positividade de seus fluidos benéficos. No princípio ele tem um tremendo abalo. Depois, ele vai se acostumando com os fluidos dos quiumbas, etc., e mantém a sua excessiva vaidade de qualquer forma. Não quer perder o cartaz. Porém, as curas, a antiga eficiência, não há mais. Muitos percebem e dão-o fora. Compreendendo que o seu fulano não é mais o mesmo, e alguns até passam a olhá-lo com desprezo. E se afastam ironizando dele, muito embora, no passado, tenham se beneficiado com sua mediunidade. O pobre médium que fracassou pela excessiva vaidade no íntimo é um sofredor. Muitos se desesperam com o viver da arte de representar os caboclos, os pretos velhos, etc. Enfim, ser um artista do mediunismo também cansa, porque a descrença é o golpe de misericórdia em suas almas. O segundo caso da ambição pelo dinheiro fácil. Aqui é preciso que se note a diferença entre o médium de fato que cai pela ambição desenfreada do vil metal e do caso em que se incluem centenas e centenas de espertalhões, desses vândalos que usam o nome da Umbanda e de suas entidades a fim de explorarem a ingenuidade da massa, de todas as maneiras. Esses são bem reconhecidos. Seus terreiros são enfeitados, há muita bebida, os comes e bebes são constantes, há muita roupagem vistosa, enfim, esses terreiros se caracterizam pelos cocares de penas multicores, pelos tais capacetes de Ogum, pelas espadas, pelas capas de cores, pelos festejos que fazem sob qualquer pretexto, onde os médiuns exibem tudo isso e mais os pescoços sobrecarregados de colares de louça e vidro como se fossem condecorações. Tudo nesses ambientes é movimento, encenação, panorama. São verdadeiras arapucas, onde tudo é duvidoso. Por ali se paga tudo. Desde uma consulta até um dos tais despachos,
Até as famigeradas camarinhas com seus obis e orobôs para firmar o santo na cabeça do paspalhão que acredita nisso. Esses antros de exploração, que chafurdam o bom nome da Umbanda na lama da sujeira moral e espiritual, são fáceis de ser reconhecidos. De vez em quando os jornais dão notícias deles. Mas voltemos ao caso do médium de fato, que fracassou pelo dinheiro. É sabido que a corrente astral de Umbanda manipula constantemente a magia positiva, chamada de magia branca, sempre para o bem de seus filhos de fé ou para qualquer um necessitado, venha de onde vier. A magia, dentro de certas necessidades ou casos, requer determinados elementos materiais. São velas, flores, ervas, plantas, raízes, panos, pembas e até o fumo e certas bebidas. O fato é o seguinte: quando há mesmo necessidade disso, a entidade pede e a pessoa traz, ou providencia, satisfazendo a lei de salva, o que uma entidade pede, independente de seu médium, dentro da lei de salva, numa operação mágica, é uma coisa. E o uso legal da lei de salva por um médium magista, é outra coisa. Em nossa obra A Caminho do Prelo Umbanda e o Poder da Mediunidade está esclarecida, de vez, essa questão. A coisa quando é manipulada pelas entidades os caboclos, os pretos velhos costuma sempre dar certo. O resultado é satisfatório. De sorte que quase todo mundo que gira pelos terreiros, pelas tendas, sabe disso. Daí é que entra na observação do médium a facilidade, a presteza com que as pessoas se dispõem a fazer um trabalhinho para o seu bem, para abrir ou melhorar seus caminhos, etc. De princípio ele obedece tão somente às ordens do seu protetor, quanto a esses aspectos. Depois, através de presentes, de agrados diversos dos beneficiados, ele começa a pensar seriamente na facilidade do dinheiro. Então lança mão de uma chave, a questão da salva. Em dinheiro para seu anjo de guarda, para o cambono etc. Aí, já começou a imperar nele a ambição pelo ganho fácil, por via desses trabalhos. Então, começa a exceder a regra da salva, dentro da magia, e sobre a qual ele já foi bem esclarecido, porque essa salva existe, na Umbanda em relação com a Quimbanda. E como é isto? Diremos, o médium recebe ordens para fazer determinado trabalho, reconhecidamente necessário, quer seja para um desmancho de baixa magia, quer seja para um encaminhamento ou desembaraço qualquer de ordem material ou de um proveito qualquer, tudo dentro da linha justa, isto é, que jamais implique no prejuízo de alguém. Quer seja uma descarga, um desmancho ou proveito qualquer, se for manipulado dentro da movimentação de certas forças mágicas e que impliquem em elementos de oferenda para certas falanges de elementares, à pessoa para quem é feito esse trabalho se pede a dita salva. Essa salva pode constar de certo número de velas ou de azeite para iluminação ou para posterior uso do médium ou de uma compensação financeira relativa, da qual parte deve ser dada de esmola pelo dito médium, na intenção de sua guarda. Essa é uma lei da magia que existe, nós não a inventamos, nem ninguém, e sobre a qual não podemos nos estender em detalhes maiores. Todavia, devemos esclarecer que essa lei de compensação da magia, ou para os trabalhos de cunho nitidamente mágico é indispensável. E uma espécie de fator de equilíbrio entre a ação, a reação e o desgaste relativo ao operador, então repisemos. É claro que estamos fazendo referência aqui aos médiuns magistas, isto é, aqueles que sabem e podem movimentar elementos de ligação mágica, para fins adequados. Não estamos incluindo nisso essa corja de espertos, de exploradores que interpenetram o citado meio umbandista, justamente para fazer meio de vida, criando a indústria de Umbanda. Porque essa máquina está montada e é impressionante verificar como funciona. E a propósito, aqui cabe a todos os umbandistas dignos que felizmente existem aos milhares, fazer a seguinte pergunta: que fazem essas tais uniões, federações, primados, confederações, colegiados e congressos que, nunca jamais em tempo algum ousaram levantar suas vozes em defesa da dignidade dessa mesma Umbanda, desses mesmos caboclos e pretos velhos, desses mesmos orixás que dizem representar?
Na Umbanda, já o dissemos, essa lei, ou esse fator, se denomina salva, e é tão antiga que podemos identificar seu emprego entre os primitivos e verdadeiros magos e sacerdotes egípcios, com a denominação de lei de Ansra. Disso também nos falam os Rosacruzes em seus ensinamentos ou instruções internas, esotéricas. Agora, compete ao magista, seja ele de que corrente for, não abusar, não exceder, não ambicionar, não derivar para o puro lado da exploração. Ora, o médium magista então, ambiciosamente, começa a abusar disso. Começa por se exceder na lei de salva, pedindo mais dinheiro. Passa a cobrar grosso em tudo e por tudo. Inventa trabalhos de toda a espécie, assim como desmanchos e afirmações para isso e aquilo. E os aflitos, os supersticiosos, os impressionáveis, os filhos de terreiro, dão e sempre com prazer. É visto esperarem sempre uma melhoria ou uma vantagem qualquer por via disso. Aliás, a tendência da maioria das pessoas que frequentam giras é pagar, gostam de fazer. Assim ele, o médium de tanto fazer trabalhos materializados, sempre por conta própria, mas tudo relacionado com o Jesus que é o espantalho para essa maioria de ignorantes, de simples, de ingênuos etc., e que envolvem materiais grosseiros, acaba chafurdado na vibração pesada dos espíritos atrasados, que passam a rondá-lo ou a viver em torno dele, ansiosos por esses tipos de oferendas. A sua entidade protetora, como sempre, já lhes deu vários alertas que ele não levou na devida consideração, pois o dinheiro está entrando que é uma beleza. E nessa situação o aparelho já está cego e surdo a qualquer advertência e o seu caboclo ou o seu preto velho, que, para ele, já são incomodativos, visto temer que se manifestem mesmo de fato nele e levantem toda essa sujeira, desmoralizando-o, como tem acontecido, se afastam e deixam-no envolvido com o baixo astral, com quem já está conluiado. Pois ele, o médium, tem o sagrado direito de usar o seu livre-arbítrio como bem queira. Já o dissemos. Porém, chega dia em que esse infeliz aparelho necessita de uma firme proteção para um caso duro e apela para a presença do verdadeiro guia e nada. Abalado, dentro de um tremendo choque, aterrado mesmo, ele verifica que os fluidos são de Exu e de outros, bastante esquisitos e que lhe causam mal-estar e que não tinha percebido antes, claramente. Alguns ainda param, fazem preceitos, para o anjo da guarda, enfim, pintam os 7, para ver se o protetor volta. Porém, nada. Então, comumente se deixam enterrar mais ainda nesses aspectos, porque afinal de contas o dinheiro é coisa boa e traz muito consolo por outros lados. Todavia, apesar da fartura do dinheiro fácil, reconhecem depois de certo tempo que é um dinheiro maldito. Passam a viver com a consciência pesada, irritados e sempre angustiados. O fim de todos eles tem sido muito triste. Ou surgem doenças insidiosas, ou os vícios para martirizá-los por toda a vida, ou acabam seus dias na miséria material, pois a moral já é uma cruz que ele carrega desde o princípio de seu fracasso mediúnico. Agora falemos do terceiro caso, a queda pelo fator sexo. Esse é um dos aspectos mais escabrosos, um dos mais escusos e uma dos mais difíceis de ser perdoados pela entidade protetora. É um caso que está intimamente ligado ao primeiro, ou seja, o da vaidade excessiva. Um se completa, quase sempre, com o outro, e às vezes os três juntos. Temos em nossos 26 anos de Umbanda, assistido, constatado, identificado, positivamente, a situação ou as condições de vários médiums que caíram desastrosamente por causa do elemento sexo. É que esse é um dos fracassos mais duros de ser suportado, não resta a menor dúvida, porque mais do que nos outros, a moral do médium fica na lama em que ele se sujou. Por mais que eles digam e se desculpem de toda forma, ninguém se esquece, ninguém consegue apagar da lembrança a causa do seu fracasso. É uma mancha, que, mesmo que ele tenha se regenerado completamente, mesmo assim, não se apaga. Já dissemos como é que o médium de fato é logo envolvido pelas criaturas, com admiração, bajulações e fanatismo.
ele sente um constante endeusamento em torno de si, quase que sem sentir vai caindo na faixa da vaidade. Particularmente, convém repetir, se sente muito visado pelo elemento feminino, que tem a propensão para se deixar fascinar pela mediunidade, mormente quando a vê num homem bem apessoado. Bem, todo médium que trabalha na faixa da luz, no combate a todas as mazelas, especialmente contra o baixo astral, convém sempre que o lembremos, é avisado constantemente pelas entidades protetoras de que sua regra de todo instante é orai e vigiai. Por quê? Porque o baixo astral que ele contraria, por força de sua mediunidade positiva, fica na sombra aguardando uma oportunidade para atacá-lo. Logo, se ele tem um ponto fraco qualquer, nesse caso, uma forte predisposição sensual, é certo que esse mesmo baixo astral lançará a mão de todos os recursos para instigá-lo nessa parte. Então, como não podem atacar diretamente, costumam fazê-lo, lançando sobre ele a tentação do sexo através de algum elemento feminino que o cerca e que por sua própria natureza é fraco. Isso no caso do homem médium. No caso da mulher médium é a mesma coisa. Essa cai mais depressa. Lançam o elemento masculino sobre elas e pronto. Quase não tem muito trabalho, pois a mulher tem uma ponte de contato maior, muito maior do que o homem. Para o baixo astral é sua natural vaidade que é logo decuplicada. E pronto. É difícil escapar, há exceções, é claro. Estamos nos referindo à causa comum do fracasso. Mas que não haja dúvidas do seguinte: o médium é alertado, pela sua entidade protetora, de todos os aspectos negativos que o cercam. Exercem uma constante vigilância sobre ele e nada acontece a esse médium se ele está dentro da moral ou da linha justa. Agora, se esse médium, usando de seu livre-arbítrio, dentro de uma incontida predisposição, já por ter criado pela vaidade uma série de condições negativas, vira as costas à moral e à linha justa, construiu a ponte de contato mental ou vibratório para as influências inferiores. Dentro dessas condições ele está repelindo as influências benéficas e protetoras de suas entidades, que se vêem jogadas a um segundo plano. E é por tudo isso que, nessas questões, nesses casos de médiums fracassados por causa de forte incontinência sexual ou pelo irrefreável sensualismo em torno de mulher ou moça de seu próprio terreiro, não tem desculpa. Ou melhor, um ou outro, excepcionalmente, dadas certas condições particularíssimas de sua vida, foram desculpados, porém, dentro do ultimatum de ser o primeiro e o último. Porque, infelizmente, é duro, mas nós vamos dizer, todos os fracassos, todas as quedas de médiums, quer seja homem ou mulher, têm se dado, invariavelmente, com elementos ou criaturas que estão dentro do terreiro ou que fazem parte do corpo mediúnico, isto é, criaturas que estão sob a responsabilidade moral e espiritual do médium-chefe. Não é que estejamos nos arvorando de juiz, longe disso. Quem somos nós para isso? Estamos nos baseando, tão somente, na observação fria, no fato inconteste de que, quase todos eles os médiums decaídos foram abandonados pelos seus protetores imediatamente e esses protetores não mais voltaram. E se abandonaram e não mais voltaram é porque não desculparam o erro ou os erros. E é claro, patente que, se esses protetores não mais voltaram a ter ligações mediúnicas com o seu aparelho, é porque ele não se regenerou, não entrou no sincero arrependimento, indispensável à verdadeira reintegração moral mediúnica. Assim falamos porque, além da observação direta, além dos esclarecimentos dados sobre o assunto por uma entidade amiga, temos acolhido as lágrimas de remorso de inúmeros irmãos que foram, no passado, médiums de fato e que depois de terem usufruído por muito tempo de toda uma aparente situação, acabaram rolando pelo caminho da doença, da miséria material e moral. Assim, queremos reafirmar aqui, em tintas negras, para esses irmãos médiums que estão predispostos ou que prostituíram a sua mediunidade e que continuam dentro dessas condições, isto é, sem terem até o presente procurado o caminho da regeneração, sinceramente, humildemente, que a lei é dura e eles não podem nem imaginar o abismo de horrores que os esperam do outro lado da vida. Esses médiums decaídos,
fracassados, que persistem no caminho do erro, quando desencarnarem se verão face a face com o cortejo de horrores, blasfêmias, ameaças e clamores de vingança daqueles que eles envolverem em suas tramas de erros, interesses mesquinhos, por via de seus trabalhos, de suas consultas erradas, de toda a má orientação que deram a seus semelhantes, por via da influência inferior que acolheram. Verá todo aquele baixo astral, que ele arrebanhou para servi-lo através dos preceitos grosseiros em que ele se transviou, rir satanicamente, fazendo valer seus direitos de conluio, isto é, arrebatá-lo para seu lado. Verá, quando transpuser o túmulo, se desprender dos laços carnais, pela morte, como num panorama tétrico, o desfilar em sua própria consciência de todos os seus desacertos. A sua imaginação apavorada, exaltada, fará uma revisão tão precisa de seu passado, que tremendos pesadelos astrais o acometerão como hediondos fantasmas que não dominará e nem sequer poderá afastar de sua mente espiritual. Angustiado, acovardado, se verá presa desse astral inferior e dos irmãos que ele enganou e prejudicou na vida terrena. Ele será arrebatado quase sempre assim pelo astral inferior por muito tempo, até que a providência divina lhe dê uma chance para a libertação. Agora devemos reafirmar duas coisas. Primeira, que nem todos os médiuns, porque são da corrente de Umbanda e por força dessa circunstância têm de lidar com os efeitos do baixo astral, tendem fatalmente a serem atacados, a serem envolvidos, enfim, a fracassar. Não. Nos da corrente dita como kardecista, essas situações também acontecem. Aqui como lá, maus fados há. Conhecemos também vários médiuns de fato que têm a proteção do seu caboclo, de seu preto velho, desde o princípio, há 15, 20 mais anos. Nunca se desviaram da linha justa e nunca sofreram nada a não ser as naturais injunções ou provações de seus próprios karmas. A segunda reafirmação é a seguinte, que no caso de todos os médiuns fracassados, os seus protetores muito lutaram para evitar as suas quedas, fizeram o possível e o impossível. Muitos desses caboclos, desses pretos velhos, chegam até a disciplinar, a castigar mesmo o aparelho, antes do abandono final. Por vezes, jogado numa cama, com pertinaz moléstia, por meses e até por 1, 2 e mais anos. Dão-lhe certos tombos na vida material. Fazem ficar desempregados, passando necessidades etc. É como se diz na gíria de terreiro. Fulano está apanhando que só boi de canga. Esses médiuns que estão dentro dessas condições disciplinares ficam revoltados, chegam até a xingar os seus guias etc., e costumam correr outra gira, para ver o que é que há com eles. E lá vão se queixar ao protetor do outro, que naturalmente já sabe do que se trata. É quando o preto velho diz com muita propriedade, em surra de preto velho eu não boto a mão. Ou então, quando o caboclo bate, não reparte pancada. Depois de uma séria disciplina, alguns desses médiuns se emendam, ficam com medo e não facilitam mais, isto é, começam a dominar a excessiva vaidade ou voltam à linha justa quanto à ambição pelo dinheiro ou às cobranças desregradas, ou sobrepujam as suas predisposições sensuais incontidas. Porém, a maior parte desses médiuns, mesmo passando por uma disciplina, um duro castigo, mesmo assim, voltam a inclinar-se desastrosamente nas antigas e adormecidas predisposições. Então o caboclo ou preto velho, vê que não há mais jeito. Não adiantou o castigo, nem advertência, nem nada. Assim, é um fato, é uma verdade que nenhum desses médiuns fracassados ficou com o seu protetor, em sua guarda, depois de terem errado, persistindo no erro. Esses médiuns costumam se desculpar, depois, dizendo que caíram vítimas de demandas muito fortes etc. Mas não. Foi força de pemba mesmo. Foi a lei que faz executar sobre eles o semeia e colhe. A força de pemba às vezes é tão grande, desce com tanta rapidez sobre o médium que prostituiu sua mediunidade que muitos são levados ao suicídio, à embriaguez e a vergonhas maiores. Você, meu irmão umbandista, ou não, que acaba de ler tudo isso, sabe lá o quão doloroso é, para um médium,
depois de ter sido admirado, acatado, respeitado, tido sua fase de glória mediúnica, acabar completamente desmoralizado, desprezado, em face de sua moral mediúnica, sua moral doméstica e social que ficou a zero. Porque, meu irmão umbandista, cremos que você compreendeu bem o caso. Não é o erro em si, porque errar é humano e afinal todos nós podemos escorregar, de uma forma ou de outra. A questão é cometer o mesmo erro, é persistir nos mesmos erros. Caboclo e preto velho não são carrascos, mas não podem acobertar erros nem a repetição dos mesmos erros. O caso dos chamados médiums conscientes na mecânica da incorporação ou transe. Confusão, dúvidas, sugestão anímica, teste. Agora que acabamos de tecer algumas considerações sobre certos aspectos da mediunidade na Umbanda, o que é indispensável em todos os nossos livros, vamos entrar com um ângulo especial, vamos elucidar mais uma vez a questão do chamado médium consciente de incorporação. O denominado dom consciente é um dos fatores de maior perturbação, confusão, desacertos e erros. Quer na corrente de Umbanda, quer na própria corrente kardecista. Nesta é que foi criada tal qualificação, geradora das eternas dúvidas. Mas examinemos o caso de maneira mais simples possível, porque se impõem mais uma vez novos esclarecimentos. Relembrar verdades. O que nós na Umbanda qualificamos de mecânica de incorporação é o mesmo que o chamado transe mediúnico na doutrina kardecista. No kardecismo ou em suas obras básicas, diz-se que o médium quando em transe pode ficar inconsciente, semi-inconsciente e consciente. Troquemos isso em miúdos. Quando inconscientes no transe, não sabe de nada do que está se passando, quer com o seu corpo físico, quer no ambiente ou com as pessoas etc., nessa dita ocasião. Ele, o médium, está tomado completamente, quer no seu psiquismo, quer no seu sistema nervoso, quer nas partes motoras de seu organismo, por isso está inconsciente e caiu em sono profundo. A entidade incorporante dominou tudo e passa a comunicar-se. No segundo aspecto, o semi-inconsciente, o médium, apesar de dominado em suas partes sensoriais e motoras, ou seja, se a entidade incorporante, consegue dominar o seu corpo físico, inclusive pelo órgão vocal, consegue também envolver ou frenar todo o seu sistema nervoso ou neurosensorial e faz uma espécie de ligação ou casamento fluídico com o psiquismo do médium em transe, o qual por via disso fica com o seu citado psiquismo assim como que em passividade, deixando que a comunicação da entidade incorporante se processe firmemente. Sim, porque na maioria dos casos, mesmo que tente interferir, não tem forças. Bem entendido se é médium de fato e de direito, ou que possa fluir através dele, inclusive por sentir que seus órgãos sendo dele médium naquela ocasião ou no transe não são mais dele. Temos que usar termos assim, para descrever um fenômeno que somente os que têm mesmo esse dom poderão confirmar que estamos dizendo exatamente o que se passa. Dá-se com o médium semi-inconsciente uma espécie de afastamento forçado de sua vontade, de sua ação ou força de interferir na atuação ou na comunicação da entidade incorporante, todo ele fica frenado durante o citado transe. Nessa altura convém repetirmos: o médium semi-inconsciente não tem domínio direto sobre seus órgãos motores, ou seja, em seu corpo físico, nem pode dominar as reações nervosas que por acaso ocorram e por incrível que pareça, até o seu órgão vocal passa a retransmitir passivamente a palavra, ou a comunicação, impulsionando completamente por outra inteligência operante, que tanto pode ser o seu protetor ou guia ou mesmo um espírito qualquer. Quando o médium semi-inconsciente tem de fato esse dom bem equilibrado ou em estado de bom funcionamento, acontece quase sempre um outro fenômeno curioso com ele, durante a ocasião em que se processou a incorporação, de tudo o que se passou, ou passa com ele ou em torno dele, ou guarda ligeiras recordações ou acontece mesmo esquecer e ainda lhe é difícil reter corretamente na memória as comunicações faladas ou cantadas, no caso de ser da Umbanda. Guarda apenas na memória, por vezes, o sentido ou as impressões boas ou más causadas por ela a comunicação ou pelo próprio espírito incorporante sobre as outras pessoas.
Mas, isso acontece quando o médium tem de fato e de direito o dom da mecânica da incorporação. Antes de falarmos do chamado dom da mediunidade ou de médium consciente, devemos ressaltar mais alguma coisa sobre essas duas modalidades acima descritas. Na corrente astral de Umbanda, de fato e de direito, os guias e protetores nossos caboclos e pretos velhos, são, sem a menor dúvida, os primeiros, verdadeiros magos, entidades de conhecimentos profundos, mestres na alta magia, com centenas de reencarnações, muitos já isentos disso, e com lições e experiências em vários setores da vida humana e astral. Quanto aos segundos, os protetores, embora estejam abaixo daqueles, são entidades evoluídas, têm conhecimentos seguros sobre várias coisas e principalmente das leis kármicas. Foram grandes rezadores, curandeiros, médicos, advogados em suas sucessivas reencarnações. Enfim, por menor que seja o grau evolutivo desses espíritos como guias e protetores, na Umbanda, sempre estão acima do grau evolutivo de seus eventuais médiums ou aparelhos. Assim sendo, dadas suas luzes, seus graus de adiantamento, é raro escolherem um médium da chamada fase de incorporação inconsciente. Porque, esses, são aparelhos mais brutos, são assim como que pegados à força e isso não condiz com a natureza vibratória deles. Esses raros aparelhos inconscientes simples veículos ou cavalos, estão mais condicionados aos ambientes mediúnicos inferiores, assim como os terreiros de quimbanda, ou seja, a essa mistura humana de candomblé e umbanda com seus rituais confusos e espalhafatosos, barulhentos etc. Então os nossos guias e protetores gostam mais de escolher as criaturas que portem o dom na fase de semi-inconsciência. É a modalidade mais adequada, mais apropriada à corrente astral de Umbanda, com acentuada propensão dos guias para escolher médiums de dons mais elevados, como seja, a clarividência, a vidência e principalmente os de sensibilidade psíquica astral extraordinária. Porque os médiums da modalidade acima são mais firmes, adquirem uma grande confiança em seus protetores espirituais, em suma, uma poderosa convicção mediúnica em si e neles, em consequência das comunicações, conselhos, trabalhos, efeitos etc. E é justamente por isso, por causa desse ângulo, que muitos acabam fracassando. Mas deixemos isso agora de lado. É visto mais para adiante se encontrar um estudo quase que completo sobre o assunto. E é em relação com o exposto que podemos asseverar que as entidades no grau de guias costumam operar mais através de aparelhos já bastante evoluídos, já com adiantado discernimento, ou seja, já bem conscientes da responsabilidade decorrente de uma missão ou da condição mediúnica. Por isso é que esses são raros. Quanto às entidades no grau de protetores, seguem mais ou menos as pegadas dos guias, isto é, também procuram aparelhos em condições as melhores possíveis. E mesmo assim, quer uns, quer outros, costumam se transviarem. Então o que podemos dizer dos aparelhos que são tão somente simples veículos, geralmente forçados a essa função mediúnica? Não têm e não querem, a maioria, há de haver exceções, nenhum esclarecimento, mesmo porque não estão ainda em condições de um alcance maior ou de um entendimento já acessível à leitura, à doutrina etc. São esses que comumente acontecem nos terreiros de baixa tônica espiritual e que são levados ou pegados à força pelos seus protetores ou espíritos afins. E assim sendo, quase todos são da mecânica de incorporação, fase dita como inconsciente, pelo menos permanecerão nessa fase até melhorarem em seus graus evolutivos. Sim, porque há os que melhoram, evoluem também. Feitas essas considerações, tratemos agora diretamente da decantada e espinhosa questão dos chamados médiums conscientes. Cremos ter ficado bastante claro que o médium cujo dom o situou, na mecânica de incorporação ou transe, na fase inconsciente ou semi-inconsciente, é porque, obrigatoriamente, tem que se sentir atingido, ou seja, dominado, semidominado, envolvido, frenado etc., em 3 pontos capitais, nas partes, psíquica, sensorial e motora. Se assim não fora,
É porque positivamente não é médium de incorporar espíritos, não tem o dom mediúnico na mecânica de incorporação ou transe. Pois bem, como admitirmos ser ele consciente, isto é, vendo tudo, sabendo tudo, tão lucidamente, a ponto de dizer o que quer e até torcer de moto próprio e reconhecer que está incorporado ou que uma entidade está incorporada nele? Sim, porque encosto já entra no outro aspecto, é coisa que fere, que contunde, que atua, que transtorna, que irrita seu corpo astral, mas não é contato mediúnico, não é dom, é sim atuação negativa. É ou não um paradoxo, um absurdo? Pois se diz e está provado que é denominado assim como médium consciente, porque fica tão lúcido, tão senhor de todos os seus atos mediúnicos que invariavelmente, duvidam de si e dos outros também. Pois se não são nem vibrados, nem ao menos sentem nem os característicos tremores, sacolejos, os fluidos magnéticos de contato em certas zonas, de plano conhecimento dos verdadeiros médiums de incorporação, que identificam até quando é de caboclo ou preto velho etc. Pelas ditas zonas neurosensoriais do corpo físico, que as entidades logo influenciam quando tomam contato e fazem ponto, ao preceder da incorporação propriamente dita. Pois o que acontece e está acontecendo, confundido, causando dúvidas cruciais, são três fatores que ninguém quer levar em consideração: a vaidade, o animismo e a mediunidade de irradiação intuitiva mais comum de acontecer numa corrente de Umbanda. No primeiro fator, a criatura quer ser médium de incorporação de qualquer jeito. Tem essa vaidade, quer o seu caboclo ou o seu preto velho também, porque os outros os têm. Então forja as ditas incorporações e se apresenta mascarado com um ou com outro. No segundo fator, temos o tão discutido animismo, que é uma própria exaltação do espírito da criatura, sugestionado, devido a seus ardentes desejos, a seu misticismo, alimentados pelas ondas vibratórias, de pensamentos, do ambiente e acaba apresentando-se também com o caboclo fulano ou cicrano. No terceiro fator, temos justamente o desvio nevrálgico de criatura médium mesmo. Sendo que, nesse caso, que é o da maioria, a criatura tem a mediunidade de irradiação intuitiva e não se conforma com isso. Ele também quer o seu caboclo visível, sensível e palpável ou para todo mundo ver. O que acontece então? Ele que poderia receber as irradiações de uma boa entidade protetora, em seu estado normal, assim como que telepaticamente e, pelas intuições projetadas em seu campo mental, ser muito útil, cumprindo a sua parte, termina nem se prestando a isso nem às outras coisas. Assim, digamos logo de vez, quer nas sessões kardecistas, quer nas de Umbanda, os médiums que mais dão mancadas, desculpem o termo de gíria, embaraçam tudo, confundem tudo e dão mais trabalho são exatamente esses considerados como médiums conscientes, porque vivem na tola pretensão de incorporar entidades que só existem nas suas imaginações. Uns fazem assim pela pura ignorância do simples, outros por serem sugestionados pelos seus chefes de terreiro a isso e ainda outros mais porque, mal orientados desde o princípio, criaram um tal cascão de sugestão anímica que, se lhes for provado que não estão incorporando nada, ficarão perturbadíssimos, tal o impacto da verdade a que muitos não têm resistido. Em suma, o denominado médium consciente, ou melhor, o chamado dom de mediunidade consciente não existe como fazendo parte da mecânica de incorporação ou transe. Essa denominação somente pode se aplicar aos médiums sim, mas de irradiação intuitiva, que é tão boa e tão útil quanto as demais. Isto é que é o certo. Quanto ao mais é querer tapar o sol com uma peneira. E os que quiserem mais detalhes, procurem ver nossa obra Lições de Umbanda, Pags 97 e 98. E ainda como finalíssima, e porque tudo isso assim é, quase todos têm verdadeiro pavor de uma palavra tabu a qual ninguém aplica se quer ter paz nas sessões, quer de Umbanda, quer kardecistas, e mesmo se não quer espantar os seus médiuns. Esse tabu chama-se testar. Ninguém quer ser testado em seus mediunismos. O que médium umbandista tem necessariamente de observar, para a boa manutenção de suas condições mediúnicas. A.
manter o justo equilíbrio em sua conduta moral, emocional e espiritual. B. Não fazer uso de bebidas alcoólicas, a não ser em casos excepcionais. C. Manter-se, segundo suas posses, dentro de racional alimentação, evitando, tanto quanto possível, as carnes em conserva de qualquer espécie. D. Nos dias de função mediúnica, alimentar-se, caso possa, somente de leite, ovos, frutas, legumes e verduras. E. Isentar-se do ato sexual de véspera e no dia de sessão. F. Evitar a convivência de pessoas maldosas, viciosas, intrigantes, faladeiras etc., que possam irradiar negativo sobre sua aura, a fim de que não entre em repulsão, como reação de suas defesas naturais, provocando assim desgastes de energia necessária a outros fins. G. Usar banhos e defumadores apropriados, sempre que sua sensibilidade medianímica acusar qualquer alteração. H. Todos os meses, na fase da lua nova, usar um composto de vitaminas, em líquido ou drágeas, do complexo B e que seja associado a fósforo orgânico ou vegetal ou mesmo glicerofosfatos, de qualquer laboratório idôneo. Se não puder, use então 3 colheres de sopa, diárias, de suco de agrião. Isso é importante. O médium despende muita energia nervosa, por via dos fluidos que dá e mesmo pela constante concentração etc. E, ter especial cuidado, se o seu terreiro for de tambores, palmas e corimbas violentas, porque isso provoca muita excitação nos plexos nervosos e principalmente na circulação ou no aparelho circulatório. É comum ao médium, depois de 3 anos nessas condições, passar a sofrer do coração ou do dito sistema cardiocirculatório. Ou aparece pressão baixa ou alta ou dilatação na veia aorta e às vezes tudo junto. Porque, dentro dessas vibrações altamente excitantes, todo o sistema nervoso do médium se agita em demasia e em consequência as irradiações, as incorporações, enfim, os fluidos de contato de seus protetores ou de qualquer espécie de espírito que possam atuar sobre ele, agem também nessas condições de excitação. Por isso é que há muitos tremores, quedas, tonturas, muita agitação nos nervos motores. O médium transpira em excesso, ora está com as extremidades e o rosto quentes, ora estão frios etc. Há que observar isso, se o médium quer se salvar desses transtornos. OBS, então meu irmão médium, leu e está meditando no assunto. Você está dentro desse caso? Porque nesse negócio de receber caboclos, tremendo, gritando, gingando, pulando, suando, caindo, cansando, é claro que você assim não está recebendo seu caboclo, você está assim mais lutando contra ele. Ou com alguém que quer se passar por ele. Ok? Umbanda e Candomblé, Moisés e as práticas de magia africana. Kardecismo. A grande doutrina dos espíritos está nas mãos da corrente astral de Umbanda. Preconceito ou racismo espirítico kardecista. Temos que situar mais uma vez essa questão, pois persiste a confusão, pelos 3 lados. Esse movimento novo que se processou sobre os chamados cultos afro-brasileiros que vinham e ainda vem dentro de uma mixórdia tremenda, através dos espíritos ditos como caboclos, pretos velhos e crianças espíritos evolutivos, mensageiros de luz da seara do Cristo planetário, é o que é Umbanda propriamente dita. As práticas, os ensinamentos diretos da corrente astral de Umbanda não têm nada, em sua natureza essencial e verdadeira, de extraídos desses ditos cultos afros. Nem a doutrina, nem o sistema filosófico, científico, mágico etc. tem relação direta com os chamados candomblés. Ora, o candomblé ou o ritual de nação africana puro não cultiva espíritos evolutivos, considerados por eles alguns almas dos mortos ou dos antepassados. São repelidos nesses rituais. Evocam o que eles dizem como orixás, voduns etc., que são entidades que nunca passaram pela vida terrena e que são altamente situadas nas hierarquias superiores e,
portanto, inadmissíveis que possam baixar ou mesmo influir sobre médiuns ou pretensos médiuns que se movimentam debaixo de práticas barulhentas, a par com matanças de animais, sangue etc. Na Umbanda que nossos caboclos e pretos velhos militam, esses mesmos que por lá pelos candomblés têm que ser, forçosamente, repelidos. É visto serem eguns, não se admitem gritaria, tambores barulhentos à moda carnaval e, muito menos, matança de animais, sangue etc., em oferendas para orixás e sobretudo como ato obrigatório nas camarinhas, ou seja, como ritual sagrado do iniciado ou, como por lá dizem, dia-o. Agora o que os humanos seres estão praticando como Umbanda ou como Candomblé, isso é lá por conta deles. Podem fazer o que bem quiserem ou entenderem dizendo até que foi Deus quem mandou. Desconfiamos que essa turma de espíritos encarnados que ainda estão aferrados aos citados candomblés foi ou pertenceram à turma de Moisés, pois já se vão mais de 2 milênios e eles ainda não se despregaram dessas coisas. É por isso que um famoso babalaô certa ocasião, em conversa, nos disse, eu não estou errado, sigo até a Bíblia de Moisés e como você sabe, referindo-se à nossa pessoa, ele era um grande sacerdote mago, até Deus falava com ele. Pois ali, no Velho Testamento, se ensina como sagrar sacerdotes, e eu sigo a coisa como ela é. Fiquei quieto, porque lá em Êxodo 29, se encontra essa referência ou ensinamento direto para sacerdotes. Farás aproximar também o novilho diante do tabernáculo do testamento e Arão e seus filhos imporão as mãos sobre a sua cabeça, e tu degolarás na presença do Senhor, junto da porta do tabernáculo do testemunho. E tendo tomado do sangue do novilho, o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramará ao pé dele. Tomarás também toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a gordura que está por cima deles, e oferecerás, tudo isto, queimando-os sobre o altar, mas as carnes do novilho e o seu couro, e os excrementos queimarás fora do acampamento, por ser, uma hóstia, pelo pecado. Ver. 10 a 14 Vejam. Que podemos dizer a eles esses pais de santo mais sabidos? Isso. Deixem esses aspectos superados do chamado Velho Testamento e enveredem pelo que há de bom pela parte moral do Novo Testamento, que é para poderem reencontrar a grande doutrina dos espíritos que a corrente astral de Umbanda preconiza. E não confundam. Nós não estamos apreciando, diretamente, a personalidade religiosa e mágica de Moisés, não obstante temos nos valido dele ou das coisas que praticava, 2 vezes, nessa obra, a fim de confrontar. Apenas ressaltamos certos ângulos que, religiosos, sacerdotes, pastores e outros, não querem ou têm pavor de ver e muito menos comentar de jeito nenhum, pois incomodam, e se eles pudessem, apagariam do Velho Testamento e quiçá do Novo também. Mas, voltemos ao candomblé ou aos rituais de nação africana. Candomblé, conforme vem sendo praticado no Brasil há mais de 4 séculos, é um sistema de práticas já superadas, em face da evolução dos tempos que correm. Nós estamos no fim de um ciclo em que, forçosamente, as luzes da verdade terão que brilhar. Porém reconhecemos que temos de ajudar nossos irmãos remanescentes de antigos sistemas e que ainda permanecem aferrados a eles, por sucessivas encarnações. Trabalho impressionante, majestoso, titânico, esse da corrente astral de Umbanda, quando iniciou sobre ou por dentro dos citados cultos afro-brasileiros esse movimento novo da doutrina, luz e excoimação. Tem que surgir os encarnados escolhidos, para ajudá-los por baixo, nesse edificante movimento que os nossos caboclos e pretos velhos iniciaram do astral. Não só apenas nós fomos escolhidos para isso. Agora mais uma palavrinha aos nossos bons irmãos, em Jesus, kardecistas. A Umbanda, prezados irmãos, não é o A, B, C do kardecismo. Não faz parte e nem é ao menos província dele, segundo o conceito atribuído a Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, esse exemplo de humildade, esse espelho onde os que se dizem espíritas deviam se mirar. Saibam que a verdadeira e eterna doutrina dos espíritos não é apenas essa doutrina limitada, cerceada,
que um grupo de espíritos revelou e o Sr. Allan Kardec popularizou pela chamada codificação segundo o entendimento e as necessidades daquela época, há mais de um século, e por isso mesmo é que ficou denominada como kardecismo. A doutrina kardecista pode ser e é pequena parte da doutrina dos espíritos, parte primária e necessária, porque é um galho da frondosa árvore da verdade. Porém convenhamos que os ensinamentos via Kardec precisam com urgência de extensos reparos ou nova transfusão de ideias. Porque convém repetirmos mais uma vez quem está agora, no Brasil, com a missão de repropagar a grande doutrina dos espíritos é a corrente astral de Umbanda. Porque vocês, irmãos kardecistas, em maioria, ficaram aferrados a essa parte primária da grande doutrina dos espíritos que entenderam por bem propagar através de Kardec. Mas será preciso lembrá-los de que em todas as partes do mundo já surgiram os precursores da grande doutrina dos espíritos com novas obras, novos esclarecimentos e novas interpretações, revelações, etc., sobre todos os aspectos, metafísico, científico, mágico, religioso, astral, social, etc. E para não irmos muito longe, fiquemos aqui no Brasil mesmo, com as obras de André Luiz, Emmanuel, Irmão X, etc., psicografadas pelo Sr. Francisco Cândido Xavier. Ora, é só lê-las com atenção que se vê, embora com os véus do cuidado literário ou do ajustamento à linha doutrinária da Federação Espírita Brasileira, muito, muito mesmo da verdadeira Umbanda de nossos caboclos e pretos velhos. Convém ainda lembrar que, no passado, essas obras de André Luiz e outros foram combatidas ferozmente pela maior parte da corrente genuinamente kardecista, que até chegou a considerar e propalar ser o Chico Xavier um perturbado, obcecado, etc. Para, posteriormente, serem consideradas já como os clássicos do kardecismo moderno. Irmãos kardecistas, não queiram confundir aquilo que as humanas criaturas praticam como Umbanda, com a Umbanda de fato e de direto de nossas entidades militantes. Irmãos kardecistas, não vamos definir mais uma vez as diferenças, para mais e para menos, que existem nos sistemas kardecistas e umbandistas. Nesse livro já consta uma série de confrontos entre o ser médium kardecista e umbandista, que aclara bem a questão. Apenas vamos relembrar para vocês que na verdadeira Umbanda não há preconceitos de espécie alguma, temos realmente o correto sentido da caridade e fraternidade. Nós não inchamos o peito para nos qualificarmos de espíritas, ao mesmo tempo que repudiamos os espíritos desencarnados que não se apresentam com a cor definida ou afim. Compreenderam? Não? Pois vá lá. Porque vocês kardecistas, há honrosas exceções, é claro, em seus centros, em suas sessões, tem pavor dos espíritos de negros desencarnados, é claro, no caso, nossos pretos velhos, e dos de índios, no caso, nossos chamados caboclos. Isso é preconceito ou racismo espirítico. Porque, já assistimos, e são fatos muito comentados no meio umbandista mais culto, aos casos em que, nas sessões de mesa kardecista, por força de certas circunstâncias, aconteceu baixar preto velho e caboclo. Santo Deus! Que inquisição! O presidente ou ilustrado doutrinador, fisionomia severa, senho carregado, oratória querendo pular pela garganta fora, em tom inquisitorial, interrogava: quem és? De onde vens? Que queres aqui? Fala. Aqui não é lugar para isso. Quer dizer, o subconsciente traindo-se, como quem acusa: isso aqui não é terreiro. É casa de branco. Irmãos, vocês são espíritas cristãos, fraternistas ou racistas espiríticos? É isso que Kardec ensinou em suas obras? É isso que estão aprendendo nas obras de Chico Xavier? Protetores e médiums, casamento fluídico, ética, diferença vibratória entre os médiums feitos ou manipulados normalmente pelo astral para a função mediúnica na faixa kardecista e os médiums especialmente manipulados para a corrente ou faixa umbandista. O casamento fluídico de uma entidade espiritual protetora sobre o médium é um processo de base que, geralmente, leva anos para se consolidar em ação ou função mediúnica positiva, eficiente. É um fato ser um processo, ou melhor,
uma operação de base, porque, não somente vem de berço, isto é, vem como uma condição nata conferida à criatura, bem como, na maior parte das vezes, antes mesmo do espírito encarnar, quando ainda no plano astral aceitou ou foi posto a par dessa condição mediúnica, como um acréscimo que seu reajustamento kármico exige ou indica-lhes ser de grande conveniência. Ora, é preciso que se compreenda aqui, se apenas os simples laços da simpatia entre humanos dependem de sutis vibrações afins ou de certos fatores de entrelaçamento eletromagnéticos, portadores de profundas reminiscências ou de impressões armazenadas na alma, geralmente de passadas encarnações, como é que um entrelaçamento fluídico mediúnico, que é coisa seríssima, poderia se processar assim, de repente, por dar cá aquela palha? Expliquemos, não é um processo simples, comum, isso, de uma inteligência operante e independente no caso de um guia ou protetor, um ser desencarnado poder agir sobre as condições físicas, sensoriais e psíquicas de outra inteligência operante encarnada, ou seja, um médium. Isso tem forçosamente que se processar através de uma constante manipulação energética entre as partes protetor e médium por anos, e às vezes sem o sucesso planejado no plano astral. Essa manipulação, invariavelmente, salvo situações especiais, começa desde quando o ser desencarnado se prepara ou é preparado para a reencarnação. Técnicos do astral nesse mister procedem às sutis adaptações das cargas energéticas especiais de acréscimo nos centros vibratórios, chakras, centros anímicos, ou núcleos vibratórios, como são denominados na Umbanda esotérica, do ser que vai reencarnar com esse dom mediúnico, a par com a natureza vibratória da entidade protetora ou do espírito que foi encarregado de ser o responsável direto pela dita manifestação da mediunidade nessa criatura médium. Essa entidade ou esse espírito protetor não é escolhido por acaso, geralmente tem ligação astral com o futuro médium ou teve ligações consanguíneas de encarnações passadas, tudo isso promovendo reajustamento kármico, ou ainda, pode ser seu mentor de agrupamento iniciático ou de escolas do astral, no caso do futuro médium não ser de mediunidade em karma probatória e sim, de karma evolutivo ou missionário. Portanto, sem querermos levantar nessa obra tese mais ampla sobre o assunto, é bastante adiantarmos mais que, pelo ato de encarnar ou de ir ocupar um corpo físico, já por isso o espírito sofre uma série de injunções próprias à nova natureza das coisas em que caiu. Daí ele obscurece, esquece tudo e então é que entra em cena o seu protetor ou o responsável mediúnico, a fim de proceder às competentes, imprescindíveis e restantes adaptações energéticas sobre todo o sistema nervoso ou neurosensorial do médium. É visto já terem sido feitas as primeiras adaptações no seu corpo astral quando ainda desencarnado e faltar as outras, sobre o dito corpo físico, para que possa acontecer, entre as partes, o verdadeiro casamento fluídico. Levando-se em conta o indiscutível fator de ser mesmo através desse corpo físico que a mediunidade propriamente dita tem sequência para o exterior humano ou para a comprovação e utilidade das outras criaturas. Então, como é que se vêem por aí médiuns, ou criaturas ditas como tal, receberem os guiais e protetores de outros médiuns que morreram ou desencarnaram até de pouco tempo, para se envaidecerem deles ou disso? Então, como é que se vêem por aí médiuns ou pretensos médiuns receberem a entidade protetora de seu antigo médium-chefe, pai de santo ou babalaô, assim como uma espécie de tradição de terreiro, para ficarem com o reino nas mãos? Então, como é que médiuns ou pretensos médiuns podem receber os guias e protetores próprios de outros médiuns, ainda vivos, só porque saíram do terreiro deles, supondo que aqueles não os tenham mais em suas guardas, para dessa encenação fazer motivo de descrédito para os mesmos? Já o dissemos uma vez, tolerar a ignorância do simples de espírito é possível, mas tolerar a ignorância do vaidoso, do salafra, é impossível. Só a força de Pemba mesmo é que pode consertá-los. É ainda em relação com o exposto,
vamos proceder a certo confronto sobre a natureza vibratória dos médiums puramente adaptados no astral para a função mediúnica na corrente kardecista e os adaptados, nesse mesmo astral, para a corrente umbandista. Entre um e outro há uma diferença vibratória mediúnica considerável. Se não, vejamos. O médium kardecista, ou qualquer outro, de qualquer setor, que não seja de Umbanda, dentro da lei de afinidade, de ação e reação mediúnica, foi adaptado tão somente para ser um veículo dos espíritos daquela faixa, isto é, com um plano de ação funcional circunscrito ao sistema empregado por essa corrente, o qual é limitado, ou seja, ali